Hoje eu vou trabalhar com vocês o caderno artesanal. É um caderno bem rústico. Meu nome é Joana, eu sou artesã, tenho alguns vídeos no YouTube e hoje eu vou estar apresentando esse trabalho para vocês. Ele é bem rústico, como vocês estão vendo, papelão, folha sulfite. Esse caderno ele tem 2 brochuras, é o que eu vou mostrar para vocês como faz a costura artesanal, costura manual. E isso aqui é uma decoração. E isso vai ficar por conta de vocês. Porque, então veja, as imagens elas não precisam estar cortadinhas assim com tesoura, nem aquele contorno que a gente faz. Ele pode ser rasgado também, ó. Isso aqui é rasgado. É uma técnica, esse é um trabalho artesanal, é um trabalho rústico. E o fechamento do caderno, ele é feito com esse fio, eu enrolo no botão e tá pronto o caderno para uso. É fácil assim, né? Então vamos por ele ali do ladinho. E o que nós vamos precisar? Eu vou usar um pincel para espalhar cola. Eu vou, eventualmente, precisar de uma caneta, da tesoura é importante. Esses papeizinhos, vou explicar já para vocês qual é a função dele. Esse é a brochura que eu mostrei para vocês lá dentro do caderno. Ela não está furada, que eu vou mostrar como fura. E são folhas de sulfite dobradas ao meio. Esse processo a gente vai pular, porque já está dobradinho. Aqui, olha, agulha e fio. Esse é fio encerado. Pode ser outras linhas, pode ser barbante. Agulha grande com fundo largo, que até barbante a gente pode utilizar. O botão, geralmente eu tenho alguns, né? Vários. Um furador, esse é o furador de couro. Em lojas de armarinho ou de artesanato, é comum comprar. Nós vamos precisar da cola. Falei dela, né? Nós vamos precisar. E o que nós vamos precisar? De papelão. Esse papelão é só para dar uma dica para vocês na hora de escolher uma caixa e na hora que vocês forem cortar para fazer o trabalho. Ele vem, olha, esse canelado dele é uma parte interna do papelão, porque ele tem essa parte forrada e tem a outra parte forrada também. Isso é uma caixa de água sanitária que eu usei para fazer um desses cadernos aí. E eu desencapei só para que vocês vejam esse canelado. Esse canelado, ele me facilita fazer as dobras que eu preciso. Então, eu dobrando assim, aqui vai a costura. É facinho para eu dobrar. Aí eu vou dobrar aquela partezinha, né, que a gente faz para fazer o fechamento. Então ele dobra com facilidade. Vamos pegar esse papelão, aqui está o canelado. Digamos que eu queira trabalhar nesse sentido dele. Olha, quando eu dobro, ele já não é tão fácil de dobrar e ele quebra muito. Ele não tem... É diferente desse. Se eu ponho o dedão, quando eu dobro, ele dobra todinho. Ele forma o canelado. Esse, se eu quero dobrar, ele quebra. Porque ele não está no sentido do canelado. Então essa é uma dica para vocês que facilita bastante o trabalho. Eu faço também ao contrário, mas eu prefiro sempre obedecer a linha do canelado. Esse aqui é uma capa que eu preparei para fazer um trabalho. E a medida, ela tem 42 centímetros, 22 centímetros. Quando eu fecho, eu vou ter aqui uma base de 17 centímetros. 17, 34, mais uma média aqui de uns 7 a 8 centímetros,
que eu vou obter os 42 centímetros, é o que nós precisamos. Mas busquem encontrar uma caixa que dê uma medida maior, que é para vocês poderem cortar com tranquilidade para obter o caderno. Esse papelzinho, que eu falei para você, ele tem uma função. A função dele é fazer esse acabamento. Esse acabamento aqui. Eu tenho o caderno que nós vamos trabalhar é esse aqui. Olha, ele está todinho na rústico, na cor do papelão, mas eu posso usar qualquer tipo de material que vocês tenham disponível e pode usar tecido também. Essa parte aqui nós vamos costurar o caderno. Como eu vou costurar aqui, ele está duplamente protegido. Aqui embaixo, vocês podem ver. Ó. Aqui nós temos eu até deixei assim, ó, vocês vão poder ver. Tem um papelão, o papel, me desculpe. E por cima, um papel que eu achei bonito, gostei, para estar compondo o meu trabalho. E esse aqui também, ó. Esse eu pus esse papel que eu gostei. Isso aí vai ser muito de vocês, pessoal. Conversem com os seus, aí com a sua criatividade. Olha, esse aqui é um trabalho começado. Aqui é a parte interna dele. Eu resolvi fazer assim, que tinha muito letreiro na caixa, então para esconder muito. Aqui também, olha, o papel de proteção, onde vai a costura. Aqui um recadinho, todo dia, dia de ser feliz. E eu gosto de pôr esses recadinhos no caderno. E aqui, olha, é só passar cola e dobrar, alisar com a mão. E nós vamos ter, o que eu disse a vocês, a proteção. Essa, ela está precisando também refilar, deixar ela na mesma altura aqui. Por isso eu vou colar num outro momento. E esses aqui já são algum papelzinho que vai ser feita a decoração desse caderno. Notem que aqui ele tem uma ranhura, né? E então eu vou fazer uma cobertura mais larga para essa proteção. Que eu gosto muito de deixar o papelão mostrando o papelão. Quero crer que deu para vocês entenderem como é montada a capa dele. Né? A capa dele é isso aqui. Agora eu montei a brochura. Montei a brochura numa média de 8 a 10 folhas de sulfite. Eu faço um caderno com 40 folhas, ou um pouquinho menos, né, se for 18. Não é 18, são 8, me desculpe. 8 folhas, fica um pouquinho menos. E como que nós vamos então fazer a furação e costurar? A furação, eu preciso de um papel na mesma altura. Se eu disse que tem 22 centímetros, então eu preciso de um papel com 22 centímetros para fazer a furação. E esse papelzinho vai ser chamado de régua de furação. Eu vou dobrar ele ao meio, marco bem. Aqui a nossa caneta, ela pode nos ajudar. A caneta também ajuda na hora que eu for cortar Então eu passei a caneta, deixa eu dar uma reforçada, para que vocês possam ver. Então bem no meio, aqui bem onde deu a dobra do meio, eu passei a caneta. E agora eu vou dar uma outra dobra no meio. Dobrei. Deixo bem marcado. E vou fazer também a marcação com a caneta. A costura que eu vou fazer é uma das mais simples que tem em encadernação manual, que é o de 3
de 3 furos. 1, 2, 3, 3 furos. Eu vou colocar bem junto ao meio do papel que eu dobrei. E já vou marcar junto com o caderno aqui, ó. Não vou encostar muito, porque lembre que ele está projetado para ter 2 cadernos. Então, um caderno, outro caderno. Então, um vai um pouquinho mais para trás, o outro para ter o espaço suficiente para o segundo. Vou colocar uma revista dessas, ela é bem grossa, para servir de apoio para eu fazer a furação. Centralizo bem, marco bem onde eu quero a furação, deixo uma pequena margem de ambos os lados. Com o furador, eu deslizo o furador pela minha marcação. Quando ele chega na dobrinha, eu venho e levanto, né, ele e faço um certo esforço com a mão e ele vai furar. E agora eu vou conferir se furou direitinho. Olha, na brochura não tá dando bem para... Eu vou reforçar essa furação e a gente faz isso sempre. Agora já ficou mais saliente. No papelão, mal dá para ver. Olha, 1, 2, o terceiro tá aqui nesse enfeite, então eu também vou fazer a mesma coisa, sem passar o furador. Lembra que a gente usa mais a pontinha dele, é porque essa parte aqui é muito grossa. Se eu chegar até aqui, fica um furo muito aberto. Veja que esse ficou na parte da decoração, uma certa dificuldade. Agora eu coloco a brochura furadinha aqui, pego a minha agulha com linha, e o primeiro ponto é o ponto do meio. Então, venho aqui na ponta do meio, centralizo também na capa do caderno. Vou puxar ele, deixa um pedaço para fazer a amarração. Viro o caderno, procuro aqui o nosso furinho, venho também no caderno. Tem um pouquinho de dificuldade aqui, sim, pessoal, mas são pequenas barreiras que nós vamos também vencendo. Puxei bem, veja, o ponto. Eu comecei no meio, passei o fio do lado de cima, agora eu vou nesse último aqui, no lado de baixo. São 3 pontos. Volta no meio. Vou dar uma olhadinha, que a agulha não está passando, mas isso é normal, pessoal. Então, vem aqui da busca. Aqui vai ter uma dificuldade, como eu disse a vocês, mas nada que nós não possamos vencê-la. Eu puxei o fio, vou deixar um fio para cada lado, o fio no meio, ele tá folgado, nós vamos precisar ajustar esse fio. Veja que aqui tem uma sobra, olha. Aqui ele também está folgado, então nós vamos puxando ele lá por dentro, ela já ajustou um pouco mais. Puxei. Verifico aqui, ó, eles não tem nada embolado ali, não tem folga, tá tudo certinho. As cores aqui tá batendo bem, a gente quase nem vê, né? E aqui eu vou dar um nozinho.
Esse nozinho, nós podemos também dar aquele... Passar um pouquinho o calor, nele no calor, que é o fio encerado, é sempre bom. Passar um foguinho. Pessoal, a outra brochura eu vou deixar por conta de vocês, porque vocês vão poder fazer caderno com quantas brochuras vocês quiserem. Pode ser feita com uma só. E nós já vamos pular aqui, nós vamos já para o botão. O botão eu escolhi também um bem semelhante. Isso aqui foi uma escolha minha, que eu gostei. E eu vou centralizar no meio aqui, ó. Vou pegar esse ponto, vou vir, deixar ele centralizado aqui. A agulha, quando ela é uma agulha com ponta, que é o caso dessa minha aqui, eu não vou ter muita dificuldade para pôr o botão, porque ela fura o papelão. Então, vou ver, vou olhar bem aqui, olha, o furo tá aqui. Lembre que vai uma outra brochura que vai ficar aqui mais ou menos o furo, tá? Mais ou menos nessa altura aqui. Então, eu trago mais ou menos nessa altura e já vou... Cuidado com a mão que fica embaixo, apoiando a capa. Eu tô passando a linha para manter a marca dele aqui, ó, o furo. Porque ele vem de dentro para fora. Então, eu faço essa primeira marca aqui do furo. E assim como a costura também nós deixamos um pouco, esse aqui também vai ficar um tanto lá dentro, ó. Ele não tem aquele nó para segurar o botão. Então, o botão vai ficar aqui. Agora, nós damos o segundo ponto, que ele vai trazer a linha para dentro. Então, costurou. Eu já vou amarrar esse fio aqui no fio, ó. Lembra que nós não demos aquele nozinho próprio da costura manual. Eu trago a linha, a agulha, para o lado de fora, só para eu furar aqui, ó. Para eu ver aonde que vai passar a agulha. Ela vem certinho. E agora ela vai. E com isso nós vamos encerrar aqui o botão, tá? Ele tá firme. Eu vou soltar um pouquinho, ó, tô puxando um pouquinho o ponto dele, para ele soltar um pouco. Vou passar a linha por baixo de todos os pontos. E vou fazer um arremate. Nós vamos reforçar esse arremate. Duas vezes. E o botão tá bem firme aqui, ó. Essa agulha, essa linha, é a mesma que vai fazer o fechamento. Então, eu tenho que colocá-la para fora do caderno. Eu vou escolher entre dois pontos, um pontinho meio de fora. Eu sinto que tá aqui no botão, mas eu espeto a agulha de tal forma que ela tem que sair por trás do botão. E eu vou puxar ele.
ajusto bem aqui. Pessoal, se vocês tiverem também outras ideias de como pregar o botão, de como fazer essas costuras, fiquem à vontade. E essa costura aqui é o princípio de tudo. Tem muitos tipos de costura manual. Olha, agora ele vem. Esse ele vai dar praticamente 2 voltas. Não vai dar para dar 2 voltas. Então, uma volta só. Depois eu posso pôr uma miçanga, posso pôr alguma coisa aqui para enfeitar também esse fio, ou cortar na altura desejada. Então, nós temos aqui alguns cadernos, né, que vocês podem ver. Esse aqui nós já mostramos. Olha, esse é um caderno que eu usei a caixa do jeitinho que ela veio. Comprei um livro e do jeitinho que veio esse livro, eu aproveitei totalmente a caixa. Veja que eu não ponho reforço. Esse eu estou pondo pela primeira vez, mas eu não uso colocar. Esse ficou as abas, fica como uma pasta solta. E aqui eu fiz 2 costuras com lacinho de sobras de fita. E ficou um caderno de tecelagem manual, que eu trabalho também com os teares manuais. Esse caderno, olha, é um caderno de estudo. É a mesma situação daquele, do jeitinho que veio o livro, né? Comprei um livro pequeno, assim, pequeno em termos de espessura, de poucas folhas, mas grande, veio. Então ficou um caderno em que eu fiz para estudo dos desenhos sistêmicos dentro da constelação sistêmica. Esse aqui, olha, esse super caderno, ele vai me acompanhar durante 2021, porque vai ser aquele que eu vou fazer anotações do meu trabalho, de compromissos. Gratidão pelo ano que vem. Gratidão por tudo que eu consegui, por tudo que nós passamos, né? E veja que ele tem uma particularidade. Eu fiz nas folhas sulfite, mas eu pus uma folha diferente para marcar cada brochura. É um sistema que eu uso para fazer a agenda do ano. Esse aqui é a agenda do ano. Frágil, porque nós sabemos que o nosso próximo ano é um ano de fragilidade, é um ano que nós vamos ter que ter cuidado com os nossos irmãos de todas as espécies, mas viver sem medo de errar. Eu gosto de pôr essas mensagens que passam comigo o ano todo, para eu me lembrar de algumas coisas. Aqui são as brochuras, onde eu vou anotar os meus compromissos e vou arrumar um jeitinho de colocar um calendário. Normalmente eu coloco o calendário aqui atrás. Essa uma aqui também é uma agenda. Essa agenda, ela foi do ano 20. Ela me acompanhou no ano 20. Com uma vida leve, faça você mesmo. E isso foi muito bom pelo ano que nós tivemos. Não é verdade? O caminho para ser feliz é para já. É para já, não pode deixar para depois. Então fica assim, essa aqui é uma agenda. Esse aqui são os últimos 3 meses do ano. Então eu fiz assim, para eu marcar os compromissos dessa forma. Fica aí uma ideia. Tirem um tempinho, né? Façam as suas agendinhas bem personalizadas. E eu desejo muita sorte e sucesso no trabalho de vocês.